Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 18 verso 19. Nova Versão Internacional 2023. Introdução. João 18 narra a prisão e o início do julgamento de Jesus. O versículo 19, enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos, marca o início formal do interrogatório perante as autoridades religiosas judaicas. Este momento é crucial, pois revela a hostilidade e a busca por acusações contra Jesus, culminando em sua condenação injusta. O interrogatório é uma peça fundamental no plano redentor de Deus, demonstrando a inocência de Jesus diante da oposição humana e preparando o caminho para seu sacrifício na cruz. Contexto histórico. O contexto histórico é fundamental para entender a dinâmica do versículo. Jesus é preso no Getsemane, João 18 versos 1 ao 12, e levado primeiramente a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote, João 18 13. Caifás era uma figura política poderosa, e a menção de Anás sugere uma consulta informal antes do interrogatório formal. A Páscoa se aproximava, João 18 28, um período de grande agitação em Jerusalém, o que intensificava a preocupação das autoridades com a manutenção da ordem. A pergunta sobre os discípulos e os ensinamentos de Jesus reflete a preocupação das autoridades com a possível ameaça que Jesus representava à sua autoridade e à ordem estabelecida. O capítulo também destaca a negação de Pedro, João 18 versos 15 ao 18 e 25 ao 27, contrastando com a coragem e a firmeza de Jesus diante do sumo sacerdote. Interpretação. A pergunta do sumo sacerdote sobre os discípulos e os ensinamentos de Jesus, João 18:19, pode ser interpretada como uma tentativa de incriminar Jesus com base em possíveis heresias ou sedição. Ao invés de responder diretamente às acusações implícitas, Jesus desafia a legitimidade do interrogatório, apontando para a natureza pública de seu ministério, João 18 versos 20 ao 21. Jesus enfatiza que seus ensinamentos foram proferidos abertamente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Isso demonstra que Jesus não tinha nada a esconder e que suas palavras eram acessíveis a todos. A resposta de Jesus também revela sua divindade e autoridade. Ele não se esquiva do confronto, mas questiona a justiça do processo. Para o cristão contemporâneo, este versículo serve como um lembrete da importância de defender a verdade com coragem e integridade, mesmo diante da oposição. Assim como Jesus, somos chamados a viver uma vida transparente e a proclamar o Evangelho abertamente, confiando na providência divina para nos proteger e nos guiar. A atitude de Jesus, que se submete ao Pai mesmo em meio ao sofrimento, é um exemplo a ser seguido. Veja as referências. Mateus 26 versos 55, naquela hora, Jesus disse à multidão: vocês vieram me prender como se eu fosse um bandido, com espadas e varas. Todos os dias eu me sentava no templo ensinando, e vocês não me prenderão. Este versículo reforça a ideia de que Jesus ensinava publicamente e que sua prisão foi injusta e premeditada. Assim como em João 18:20, Jesus aponta para a natureza aberta de seu ministério. Atos 5 verso 29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Este versículo demonstra a atitude que os seguidores de Jesus devem ter diante de autoridades que se opõem à verdade. Assim como Jesus,
Os apóstolos colocaram a obediência a Deus acima da obediência às autoridades humanas. Este princípio é fundamental para a fé cristã e se relaciona com a resposta de Jesus ao sumo sacerdote em João 18 versos 19 ao 21.